Vamos lá. Algumas palavras da médium. Patrícia é minha sobrinha, filha de minha irmã. Tínhamos grande afinidade, éramos amigas. Na adolescência, quase tudo o que ela pensava, estando eu perto, captava seus pensamentos com facilidade. Chegamos a brincar com a telepatia. Uma vez, no sítio de seus pais, fizemos uma experiência. Cada uma de nós ficou em um quarto. Ela pegava um objeto e transmitia. Eu adivinhava. Deu certo. Experimentamos com palavras e com exatidão. Só ela conseguia transmitir e eu captar. Como o acaso não existe, tenho a certeza de que nossos espíritos sabiam da tarefa que faríamos mais tarde. Patrícia desencarnou aos 19 anos, deixando uma lacuna e saudades da presença física, mas a certeza de que não nos separamos. A vida continua, e é sobre esta particularidade desta continuação que ela vem amorosamente nos narrar, legando novos conhecimentos. De minha parte, sou grata, profundamente grata, ao Pai por me permitir desfrutar de sua companhia enquanto trabalhamos. Vera. Essa Vera, ela é a... Ah, sim, palavras da médium, tá aqui. Prefácio. Conheci Patrícia encarnada. Era uma menina que, de infante, tornou-se uma linda moça. Alta, magra, loura com cabelos cacheados e compridos, olhos azuis, parecendo pedaços do céu. Sorriso franco e alegre, maravilhava a todos. Mas não foi essa beleza perecível que me chamou a atenção. Era pura, delicada, cultivara a parte verdadeira que a acompanhou na desencarnação. Era espírita, tinha na doutrina espírita sua meta de viver. Inteligente, estudiosa, o conhecimento das verdades eternas era de seu interesse. Ouvia as orientações do seu genitor com profundo devotamento. Raciocinava sobre tudo o que aprendia. Quando... Peraí que tem um negócio aqui. Quando a conheci, soube que ia deixar o corpo físico jovem. Assim aconteceu e, como uma flor, colhida que enfeitava a terra, veio nos encantar no plano espiritual. Incentivei-a a ditar aos encarnados. Como amante da literatura, pedi a ela que narrasse aos nossos irmãos, na carne, sua experiência. Como é agradável a morte do corpo nos surpreender com a consciência tranquila, sem erros, vícios e com conhecimentos da vida espiritual. Para minha alegria, Patrícia aceitou. Para esse evento, estudou. Tarefa que não foi nenhum sacrifício, pois ama aprender. Emocionado, apresenta esta delicada alma que, com sua simplicidade, perfumará nossa literatura espírita. Antônio Carlos. Antônio Carlos é um outro espírito, né? Que a mesma médium já fez até alguns livros ditados por ele também. Essa parte, né, da gente conhecer um pouquinho a pessoa que escreve, né, no caso aqui Patrícia, é bacana porque a gente já vai visualizando e já vai entrando na própria egrégora quando foi escrito e vivenciado essas experiências. E é um aspecto interessante que serve para outros estudos também, né? Então, por exemplo, a pessoa ela vai estudar um determinado pensador, procurar conhecer a vida dele, procurar ficar um pouco mais próximo daquela pessoa, porque um livro, um estudo,
né? Tá ali o texto, mas na verdade é uma corrente de pensamento que está ligado com uma série de reflexões, de conexões com outros espíritos. Então, o momento em que você vai ficando mais próximo também daquela pessoa, isso facilita o, o estudo. Ah, um dia eu estava conversando com a Wina, que ela está agora estudando, fazendo uma especialização em psicologia, estudando o Jung. Aí eu falei, né, é bacana você pegar um livro e ler a biografia dele, né, tá mais próximo da pessoa também, ver quais são né, quais foram as experiências dele, as dificuldades, porque isso fica mais fácil para entrar na egrégora, no pensamento, na corrente de pensamento da pessoa. Então, aqui também ele ajuda esse aspecto, né, quando a gente fica sabendo. E para terminar, esses assuntos de irradiação me tocam profundamente, né, e eu me lembro que quando meu pai falava do mentomagnetismo, eu na época não tinha me interessado muito, né, estava preferindo outros assuntos, tal. E aí foi depois, pela figura do Eurípides Barçanufo, que me despertou para toda a beleza e a profundidade desses trabalhos. E aí eu comecei a ler um trabalho que foi até uma amiga nossa que vez por outra aparece aqui, que é a Vânia, que ela apresentou. Deu um livro para o meu pai, aí eu comecei a ler, aí eu conheci o Eurípides. Aí eu peguei a biografia dele e li, aquilo para mim foi assim, parece que foi abrindo uma série a gente fala, né, como se fossem uns downloads de informações, que eu acho que, né, que já estava tudo ali em potencial, e foi desencadeando vários trabalhos, e acabou que vim, né, o que me tocou muito foi os trabalhos de radiação, e foi aí que eu comecei a compreender o magnetismo. Então é esse aspecto, sabe, de conhecer ali também a pessoa, ele facilita muito esses downloads de informações que vêm a partir dessa. E só mais uma coisa, o Antônio Carlos, ele é o mentor da Vera. E é interessante esses médiuns, porque parece que eles quase que seguem um determinado padrão. O Chico, ele tinha um Emmanuel, né? Então o Emmanuel escrevia os seus livros. E ao mesmo tempo, o Emmanuel, ele acabou que ele procurou e convidou o André Luiz para narrar experiências do plano espiritual. E com o Divaldo acontece algo parecido, né? Tem a Joana de Ângeles, que escreve os livros dela, né? Que são livros profundos. E depois houve quem? O Manuel Filomeno, que se torna, assim, aquele que vai descrever experiências do plano espiritual. Aqui aconteceu algo parecido, né? O Antônio é o mentor da Vera, escreveu vários livros, vários romances, e convidou a Patrícia para contar experiências do plano espiritual. Capítulo 1. Despertando. Por muitas vezes acordei, para logo em seguida adormecer. Nesse período, desperta, observei o local onde estava. Era um quarto com paredes claras e uma janela fechada. O local estava na penumbra. Sentia-me extremamente bem. Ouvi a voz de meu pai, ou melhor, senti as palavras. Patrícia, filha querida, dorme tranquila. Amigos velam por você. Esteja em paz. Embora essas palavras fossem ditas com muito carinho, eram ordens. Sentia-me protegida e amparada. Estava deitada numa cama alta, como as dos hospitais, branca e confortável. Acordava e dormia. Até que despertei de fato. Sentei-me no leito. Virei a cabeça devagar, observando o quarto. E foi então que vi ao lado do meu leito, sentado numa poltrona, um senhor. Quando o olhei, ele sorriu agradavelmente.
Aqui, deixa eu só falar uma coisa, né, como é interessante, né? Mesmo a Patrícia, que já vinha, assim, de certa forma, preparada para isso, tinha conhecimento, trabalhava, ela não foi aquela coisa de desencarnou e já saiu brincando, pulando no mundo espiritual, não. Ela precisa ter uma adequação a essa nova realidade, digamos assim, tanto vibracional como de consciência, né, das mudanças, né? Então, mesmo para quem já está preparado, isso não é tão simples assim, não. Só é muito simples para quem está muito, muito preparado. Mas para a maioria de nós, mesmo já com consciência, com conhecimento, a gente ainda precisa de uma fase de adaptação para caminhar livremente no mundo espiritual. Silvio, essa questão do desencarne, ele é muito rico mesmo. Eu já falei várias vezes aqui do livro do Allan Kardec, O Céu e o Inferno, a segunda parte, porque é um livro tão interessante que são só espíritos contando as suas experiências de desencarne. E aí você vai vendo tantas e tantas variações, mas sempre tem esse processo, né, de a transição, porque realmente, né, a gente sair desse plano para ir para um outro, tem uma transição que é muito grande, né, se a gente for pensar. E em alguns casos, e ali no Céu e Inferno, os espíritos até contam que os próprios mentores, eles fazem com que a pessoa, eles dão como se fosse uma energia extra para que a pessoa, ela passe pelo próprio processo de enterrar o corpo. Então, como no livro Voltei, que o Jacó, ele vai ali, ele vai passando por aquele processo, ele vê o desencarne, ele vai lá ali no cemitério, ele passa por essa experiência porque isso também é enriquecedora para o espírito, dependendo da situação, né? Então, são os mentores, mas aí depois disso, os mentores adormecem, e aí a pessoa é levada e passa por aquele processo mesmo, que é o da transição, até porque ele fica uma parte do duplo etérico ainda, que vai se perdendo, não é instantânea com a morte do corpo físico, né? Depois do corpo físico, ainda fica uma parte do corpo etérico, do duplo etérico, que é esse corpo de energia, que depois ele vai perder essa parte do corpo, né? Então ele fica como se fosse um lastro, ele fica mais pesado ainda depois que desperta do desencarne. Opa, diga aí. O que eu queria falar, que existe o inverso, quando a gente encarna. O processo é praticamente igual, tem que ter o pai recebendo aquela criança, todo esse amadurecimento que parte, a mesma coisa acontece no outro lado. Só que a gente pensa que é tudo no estalar do dedo. Comentei isso ontem com vocês. Se eu comer carne, for para uma churrascaria, comer carne e ingerir cerveja, já automaticamente a sintonia já me induz a ver filme pesado, um monte de troço. Eu posso fazer isso? Posso. Mas a recuperação leva, às vezes, meses. Conforme for, pode até levar anos. Então, é a mesma coisa. Eu não vou chegar no outro lado, dar um estalo assim, entendeu? Não é assim, que ainda a caverna habita na gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu vi um desdobramento, eu vi a casa que eu moro no plano espiritual, sei onde que ela é, não sei que lugar que é, eu sei que é subúrbio de uma região, vi o jardim, que é um jardim greco-romano, cheio de estátuas grego-romanas. Quando eu vi isso, eu fiquei triste. Por que eu fiquei triste? Porque a caverna ainda habita dentro de mim, ainda tem que morar em uma residência física no outro lado, aquela confusão toda. É a mesma coisa como estou falando ali, a gente pensa que, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e daqui a pouco eu vou sair psicografando. Não vai. Você pode até psicografar, mas não vai ser mensagem superior, entende? Por isso que existe toda uma preparação. Nós mesmos temos essa consciência. Para participar desse grupo aqui, antes a gente faz uma oração, se prepara. Por que quando chegar no outro lado eu vou sair andando? Que legal, eu me desencanei. Não é assim.
Tem todo um processo de... Se a criança, quando chega aqui, fica dormindo, dormindo, dormindo. A criança só come e dorme, come e dorme. Lá a gente dorme e recebe luz, dorme e recebe paz. E assim vai indo. É só isso que eu queria falar. Essa analogia é boa, né? Aqui a gente chama de infância, não sei como eles chamam lá, mas o período é bem parecido. É essa adaptação, tanto quando a gente retorna para cá e quando a gente retorna, né? A gente pode até chamar entre nós de a infância do retorno ao mundo espiritual. Apalpei-me, ajeitando-me entre os lençóis alvos e levemente perfumados. Estava vestida com meu pijama azul de malha. Arrumei com as mãos meus cabelos. Onde será que estou? Pensei. Não conhecia o local nem aquele senhor que, calmamente, continuava a sorrir. Não tive medo nem me apavorei. Fiquei calada por minutos tentando entender. Até que o risonho senhor me dirigiu a palavra. Oi, Patrícia. Como se sente? Bem, pensei no meu pai. Senti-o. Interroguei-o mentalmente. Papai, que faço? Calma, esteja tranquila diante do desconhecido. Procure conhecer. Nas dificuldades, ache soluções. E essa frase eu acho assim uma coisa muito bacana da gente procurar seguir, né? Manter a calma diante do que a gente não conhece. Que normalmente o desconhecido é o que nos causa medo, né? O que faz a gente fugir e não querer enfrentar, né? Procura conhecer, se a gente não conhece, procura conhecer, entender, né? E assim, diante das dificuldades, a gente vai achar as soluções. Eu achei muito bacana essa frase. E Steve, eu também achei tão lindo quando ela chega e fala assim: pensei no meu pai, senti-o, interroguei-o mentalmente. E é um processo que a gente pode desenvolver constantemente com os nossos mentores. Pensa naqueles espíritos ali que a gente, né, aqui na consciência física a gente não sabe, né, não tem plena consciência, mas do ponto de vista espiritual sim. Então, pensa neles, sente o envolvimento espiritual deles, interroga-os, né, pergunta mesmo, tem conversa com eles. Então, chega ali, olha, como é que eu faço isso? Como é que eu tô? Pede ajuda, é uma pessoa próxima. Então, é essa questão da intimidade mesmo, ganhar essa intimidade, dessa conversa com os mentores, sabe? Opa, Djaí. Por isso que eu fiquei muito alegre quando me identifiquei com esse grupo. Eu quero pegar esse gancho que você falou do mentor espiritual. E você antes falou uma coisa, a gente conhecer a bibliografia daquele autor. Isso eu faço, sabe por quê? Porque às vezes quando estou em dúvida, eu faço pergunta e eles respondem. Dentro da altura que eu tenho merecimento. Então é muito importante a gente ler a bibliografia daquela pessoa que escreveu aquele espírito ou aquele autor. Vem a mensagem para você, assim como você acabou de falar do nosso mentor espiritual, vem a resposta. É só isso que eu queria falar. Por isso a importância da gente ler, tomar conhecimento, não digo fazer um conhecedor profundo daquele personalidade, não, daquele personagem. É simplesmente chegar e ter um conhecimento assim abrangente, sabe? Já é o suficiente. Se identificar com ele, se sentir amigo dele, é isso. E esse despertar dela nos confirma uma coisa muito confortante, que nenhum laço é desfeito com a desencarnação. Tem tanta gente que acha, meu pai faleceu, minha mãe, meu irmão, nunca mais vou ver. Isso nunca acontece. Os laços nunca são cortados. Vê que a primeira pessoa que ela busca é o pai. Quer dizer, é a continuação. Isso é aquela confirmação do que é a vida pós-morte. A continuação da vida durante a encarnação. Então, os laços que a gente criou, que a gente fez, eles continuam presentes. A gente só precisa preservá-los e manter isso vivo na nossa consciência. Da mesma forma que ela questionou o pai e sentiu
qual seria a resposta dele, a gente pode fazer isso tanto de lá para cá como daqui para lá. A gente não se separa em verdade de ninguém, a gente apenas momentaneamente deixa de vê-los com os nossos olhos físicos. Mas eles continuam ao nosso redor, nos auxiliando sempre que a gente precisa, e nós fazemos a mesma coisa numa reciprocidade amorosa. Nós ajudamos a eles e eles ajudam a nós. E esses elos não se perdem jamais. Então, calma, esteja tranquila diante do desconhecido. Procure conhecer nas dificuldades, ache soluções. Pense em Jesus. O Divino Mestre é a luz do nosso caminho. Papai respondeu dentro de mim. Era como se pensasse com a voz dele. Senti coragem e ânimo. Certamente eram fluidos que me enviava. Confiei. Voltei a cabeça na direção daquele senhor. Olhei-o fixamente e indaguei. Como sabe meu nome? Patrícia é um lindo nome. Conheço-a há muito tempo. Onde estou? Entre amigos. Realmente a sentia assim. Estava calma. Ter acordado num lugar desconhecido e com aquele estranho ao meu lado pareceu-me natural. E logo eu, que sempre fui tão caseira e avessa a estranhos, interroguei-o novamente. Como se chama? Maurício. Só vendo aqui, Maurício, esse excelente amigo, é um dos personagens do livro Reparando Erros, de Antônio Carlos, nota da autora espiritual. Sou amigo de seu pai. É médico? Trabalha em nosso centro espírita? Não me respondeu. Seu olhar tranquilo dava-me calma. Observei-o detalhadamente. Ruivo, com sardas pelo rosto, olhos verdes, boca grande e sorriso agradável. Deixou que eu o observasse. Minutos passamos em silêncio, até que ousei perguntar. Estou sonhando ou desencarnei? Indagando. Aquele estranho que, por afinidade, sentir ser um amigo a velar por mim, continuava a sorrir. Olhou-me nos olhos, lembranças de acontecimentos vieram-me à mente. Ia levantar, era domingo, inverno, final de férias. Sentei-me na cama para trocar o pijama quente por outra roupa, quando senti uma tontura. A cama estava encostada na parede, e foi nela que apoiei a cabeça. Parecia que algo explodia dentro dela. Essas sensações foram por segundos. Vi e ouvi por instantes, sem definir quem eram as pessoas ao meu lado. Calma, Patrícia, calma, alguém falou carinhosamente. Senti que seguravam minhas mãos, como também senti mãos sobre minha cabeça. Dorme, dorme. Dormi realmente. As lembranças acabaram como que por encanto. O fato é que estava num quarto que não era o meu, e diante de Maurício. Olhei para todos os lados e entendi. Não foi preciso ele responder. Maurício somente me ajudou a lembrar. Desencarnei. Estava tão calma que estranhei. Suspirei. O melhor era assumir. Não sabia que iria desencarnar um dia? Voltei a indagar Maurício, como se fosse um assunto banal. O que aconteceu? De que desencarnei? Uma veia rompeu no seu cérebro. Tem de haver um motivo para o corpo morrer quando é vencido o prazo de que o espírito ficar encarnado. Foi por um aneurisma cerebral. Onde estou? Na colônia São Sebastião, no hospital, na parte de recuperação. Recupero-me de quê? De nada, você está ótima. Aqui está somente para se adaptar. Patrícia lembra de sua avó Amazilis. Ela está aqui e quer vê-la.
Silvio, deixa eu só fazer um comentário. Fala. O processo da desencarnação é quando a gente vai seguindo no caminho evolutivo, espiritual, cada vez mais vai ser esse processo como acordar. A gente está ali acordado em sonhos, em experiências, aí sai quando vai acordando, abrindo o olho, e você começa a tomar consciência de que acordou, de que agora está ali no quarto. Então, cada vez mais vai ser algo tranquilo, é algo que se abre os olhos, já vai começar a se lembrar das coisas que você tem que fazer ali durante o dia. Então, o processo, à medida que vai evoluindo, ele vai se tornando mais e mais natural, como o despertar de um sonho mesmo, né? Então, a encarnação vai ser como se fosse, opa, eu vou dormir. Aí dorme, acorda e continua o caminho evolutivo. Opa, diga lá. Não, e assim, na cabeça de alguns vai estar passando. Então, por que todo mundo não acorda desse jeito? Por que tem gente que acorda assustado em ambientes não tão agradáveis? Muitas vezes é pelo medo que a gente cria desse processo. A gente tem tanto medo de desencarnar do que vai encontrar, que de certa forma a gente acaba bloqueando esse convívio, né, de vibrações, né, que poderiam nos fazer acordar mais tranquilo. É como se porque a gente desencarna e acorda achando que está em meio a um pesadelo. E aquilo causa tanto susto, tanto medo, que a gente foge dessas situações que poderiam nos ajudar profundamente e nos perdemos, às vezes, em caminhos que não eram necessários muitas vezes, mas que a gente vai por medo, por fuga do desconhecido.